Good evening, everyone. Deixa eu só mudar aqui o meu idioma para o chinês. Boa tarde. Mais um encontro do Tiaços. Penúltimo encontro do Tiaços deste ano, né? Vai se aproximando do final do ano. Nós teremos mais um encontro ainda, esse é o da Eva, daqui a 3 semanas com Lawrence Hillman. E hoje a gente vai ter a grata e feliz ocasião de poder receber Eva Patzoia, uma figura extremamente importante, simpaticíssima. Obrigado pela generosidade de você ter aceito o convite, Eva. A questão do Sandplay, de alguma maneira, está muito associada ao nome da Eva, que vem realizando nos últimos anos um trabalho bastante particular e singular com o uso do Sandplay em comunidades vulneráveis, na sua clínica. E hoje a gente vai ter a oportunidade de poder testemunhar, escutá-la e conversar com ela sobre a sua prática, a sua experiência. Vou fazer a apresentação formal da Eva. Eva é psicóloga clínica e psicanalista junguiana para adultos e crianças. Ela é membro fundadora da OGAP, membro da Associação de Pós-Graduação em Psicologia Analítica, da CIPA, Centro Italiano de Psicologia Analítica, e também da Associação de Psicologia Analítica de Nova York. Ela é diplomada em Terapia Sandplay pela Associação Internacional de Terapia de Sandplay, conduz atividades de ensino de Sandplay no Instituto C.G. Jung em Zurique, na Fundação C.G. Jung em Nova York, em Viena, em Lindauer, e desenvolveu sua prática clínica privada em Viena, e desde 2002 ela ensina e participa em treinamentos da IAP, para grupos também de desenvolvimento em Hong Kong, Buenos Aires. Ela é membro fundadora da Associação Internacional de Sandwork Expressivo, uma organização sem fins lucrativos que organiza projetos de Sandplay terapia em áreas onde a psicoterapia não está disponível. A Eva tem 4 livros, né? Terapia Sandplay, o tratamento das psicopatologias, que é um livro de 2002. Terapia Sandplay em comunidades vulneráveis, pela Routledge, 2011. Aborto, perda e renovação, pela Routledge. E Onde a Alma Encontra a Matéria, pela Kiron, 2020. Eva, prazer enorme te receber. É uma alegria ter você conosco. Fico feliz de você ter aceito o nosso convite. Já recebemos Luiz Zoya. Gostaríamos muito de convidar você. Fico feliz da sua gentileza de poder estar conosco e tenho certeza que a gente vai ter um belo encontro. Por favor, sinta-se à vontade. A casa é sua, tá? Posso só dar um avisinho antes? Claro. Quem estiver precisando da tradução, onde vocês estão lendo chinês, entendam-se português. Ok. Thank you very much. Can you Muito hear? bem, muito obrigada. Vocês estão me ouvindo bem em chinês? Estão me ouvindo bem em chinês? Ok, maravilhoso. Thank you, Marcos, for this. Obrigada, Marcos, por essa maravilhosa apresentação. Eu realmente fico muito feliz de estar aqui com vocês e de todo esse sentimento de alegria que você me passou. Eu gostaria de dividir essa apresentação em 3 partes, e essas 3 partes refletem minhas 3 áreas de atuação, onde eu acho que eu exploro, desenvolvo algo especial dentro do campo junguiano. São 3 áreas diferentes. Uma é os adultos, terapia Sandplay, dentro do setting individual. O segundo é um projeto que eu desenvolvo em escolas, um projeto com sonhos. E o terceiro é que o Marcos mencionou,
que é o trabalho, né, o sandwork expressivo, que eu faço com refugiados. Essas são as 3 partes da minha apresentação de hoje. Na primeira parte, eu não vou mostrar nenhuma imagem, mas na segunda e na terceira, eu vou compartilhar a tela com vocês e vou mostrar algumas imagens. Bom, vamos começar com a primeira parte, o trabalho clínico com adultos com a terapia de Sandplay. Bom, o foco dessa abordagem que eu tenho desenvolvido nos últimos anos sempre foi um trabalho de representação pré-simbólica. Nós temos o nível simbólico, que é as miniaturas e os símbolos, mas também nós temos um nível pré-simbólico. E, para mim, esse é o nível mais profundo da terapia Sandplay, porque nós acessamos diferentes e profundos estágios do desenvolvimento humano e também da nossa infância. Quer dizer, nós retornamos para estados bastante regressivos e acabamos obtendo consciência, né, das mudanças. Então, dentro desse pré-simbólico, o que eu quero dizer é que são estruturas psíquicas profundas que influenciam a vida de uma pessoa e que rapidamente podem ser representados na caixa de areia, se você tem ali um ambiente livre e protegido. Então, não quero soar abstrata aqui, então vou dar um exemplo. Há exatos 35 anos, eu fui à minha primeira sessão de Sandplay com Dora Kauf, em sua casa em Zolikon. Era uma casa antiga, muito misteriosa. Dora Kauf é a fundadora da terapia Sandplay, como alguns de vocês já devem saber. Então, entrei nessa casa, desci os degraus de madeira, entrei na sala. E desde o início, eu realmente me senti livre e protegida dentro daquela atmosfera. Eu realmente sentia que eu poderia fazer o que eu quisesse. Isso foi um sentimento maravilhoso. A Dora Kauf estava ali do meu lado, e aí, de repente, eu comecei a tocar a caixa de areia e fazer alguma coisa com a areia na minha frente. E aí começou o meu dilema. Tinha muita areia na caixa para mim, demais. Então, eu perguntei para ela, eu posso tirar um pouco da areia? Porque era muito, estava pesado, estava me perturbando. Sim, ela me deu permissão de tirar a areia, e aí eu tirei, e me senti aliviada. Depois eu vi que tinha pouca areia ali, estava muito fina, muito pobre, aí eu falei, ai meu Deus, tem muito pouca areia. Eu coloquei a areia de volta na caixa, e mais uma vez ficou demais. Tirei de novo, tinha muito pouco. Então, Dora Kauf estava lá sentada, acompanhando silenciosamente esse meu drama interior, isto é, o muito insuficiente. E essa é uma questão profunda com a qual eu luto até hoje. Isto é, uma questão muito profunda. Vocês podem ver aqui na minha apresentação, ou eu tenho demais ou eu não tenho o suficiente. Talvez será observável hoje. Apenas para falar para vocês o quanto que a areia fala profundamente a pessoa sobre estruturas profundas desde o início, desde os primeiros minutos. Isso é que eu quero dizer com o pré-simbólico. Não tem a ver com a imagem, mas sim com a experiência de si, que é muito forte. Então, o pré-simbólico também quer dizer uma fase de desenvolvimento em que quase não existem imagens, mas impressões predominantemente sensoriais. Por exemplo, sensação física no espaço, você pode sentir calor, frio, algo macio ou duro, algo que seja largo, estreito, algo que seja agradável ou desagradável. Essas são sensações, impressões sensoriais que a caixa de areia provoca. Então, pode acontecer
Mesmo que você trabalhe apenas com areia e água na sessão de Sandplay, o cliente pode se concentrar apenas no sentido do tato. Nenhuma imagem visual pode surgir a princípio. Então, isso permite ao cliente de entrar em um estado de transe de consciência desperta. E as mãos gradualmente começam a se mover na areia, como se tivessem vida própria, como se elas pudessem guiar todo o processo. A instrução para essa sessão, para o cliente, e você pode dar essas instruções se você é um analista ou se você é um terapeuta de qualquer outra escola de terapia, você pode usar mais ou menos essas instruções. Por favor, se vocês quiserem sentar, se você quiser sentar em frente à caixa de areia, isso não é um exercício de fazer alguma coisa, isso é um exercício de percepção. Você pode colocar suas mãos na areia, fechar os olhos e ouvir e sentir o que as suas mãos querem fazer, como elas se sentem e como que elas estivessem sentindo e fazendo. Então, nisso, você cria essa criação de cena na caixa de areia, deixe um pouco de lado. Apenas foque nas palmas das suas mãos e deixe que as mãos façam aquilo que elas precisam e querem. Isso é mais ou menos as instruções iniciais. Então, muitas vezes, o cliente fica com as mãos na areia, simplesmente relaxando, ou enterrar as mãos na areia por um longo tempo, nada acontece, você está ali com o seu cliente, e as mãos têm, então, uma chance de mostrar aquilo que elas querem. Um outro ritmo pode surgir, isto é, de uma lentidão que toma conta. E você cria uma atmosfera de escuta, em vez de fazer, de criação, de ação. E é exatamente essa atmosfera que nós estamos procurando, ouvir, perceber, ao invés de fazer. Então, dessa forma, as sensações e uma fase de uma infância, do início de uma infância, pode começar a surgir ou ser ativada através das mãos. É uma fase de evolução da psique que foi descrito, como Daniel Stern escreve no Diário de um Bebê, e ele fala de efeitos de vitalidade e contornos de intensidade, como forte, fraca, uniforme, violenta, inchada, sacudida, fluida, desvanecente. Isso é como que o bebê percebe e corresponde a como o cliente descreve esse tipo de imaginação sinestética. Sinestética significa perceptivo, movimento perceptivo. A palavra vem do grego, kineo, movimento, e a estesis, percepção, experiência. E Daniel Stern, mais uma vez, chama um estágio preliminar de consciência de self nuclear. Michael Fordham chama de self primário. E Antônio Damasio chama de proto-self. Todos os estágios em que o sensorial é prevalente e prioritário. Hoje, nós vemos mais semelhanças do que diferenças nas opiniões desses pesquisadores. Para nós é importante ter uma ideia de como poderia ser quando o interior e o exterior, o mundo interior e o exterior, ainda não se distinguem. Isso não é fácil de imaginar, mas todos nós tivemos essa fase, esse estágio. Tem um poeta alemão que coloca isso de forma muito interessante nas suas memórias da infância.
E esse poeta se chama Adalbert Stifter, alemão, Adalbert Stifter, e ele fala sobre essa infância. Eu lembro de áreas escuras em meu próprio mundo interior, das quais eu só compreendi muito mais tarde que eram bosques fora de mim. Ele lembra dessas áreas escuras e ele descobre mais tarde que eram bosques. Então, ele descreve exatamente essa lembrança de quando o interior e o exterior ainda não estavam diferenciados. Era a mesma coisa. Então, se você imaginar o que isso significa para o bebê, né, que esse cuidado primário, primordial da mãe está dentro, está no interior, isso significa que se a mãe desaparece, é realmente uma tragédia, porque tudo desaparece, porque é de dentro que a mãe desaparece, não de fora. E é isso que nós temos que manter em mente. E nós sabemos, né, disso, que nós temos essas vozes interiores, desse vazio interior que So I think it's important to keep in mind what it means. desapareceu. É muito importante ter em mente isso, o que significa esse interior e exterior, que são a mesma coisa. E Erich Neumann também descreve da seguinte maneira: ele fala que esse é um estágio em que a consciência do ego ainda não está separada do seu grande ser total, né? Dessa contenção total, completa e universal. E aí começa, então, o processo de separação, quando o ego está saindo desse total, dessa grande contenção. E isso acontece em torno do 3º e 8º mês de vida da criança, e aqui estará de mãos dadas com uma autoconsciência mais clara, né? Isto é, a presença do outro também se torna consciente, e também a consciência do outro. É o momento em que eu me sinto, e eu sinto também que existe o outro ali fora. Então, nós temos essa distinção. É nesse momento é que as formas de apego se constituem e se desenvolvem. Isso é também a questão da teoria do apego, do John Boyle, que é quando e como nós nos relacionamos com o outro, né? Com os nossos primeiros cuidadores. Então, durante muito tempo, o apego inseguro e seguro foram considerados como dificilmente mutáveis. A pesquisa sobre a teoria do apego estava principalmente interessada em como que se desenvolvem essas formas de apego. Mas tinha muita insegurança e perplexidade em relação aos procedimentos terapêuticos, quer dizer, o que nós fazemos em relação a essas formas de apego? E a ideia de que o apego, a forma de apego, poderia ser expressa e também modificada com a ajuda de processos simbólicos, ainda não existia. No entanto, nós, terapeutas de Sandplay, já havíamos observado nas caixas de areia, desde o início com Margaret Lowenfeld e Dora Kaufman, com as caixas de areia nos anos 30, nos anos 60, que, por exemplo, uma criança pode criar algumas imagens que não têm, por exemplo, figuras que não têm contato visual umas com as outras, mas colocam, de repente, a miniatura de 2 animais que olham um para o outro, que estão em relação. Então, isso foi um marco do processo de recuperação de um apego seguro, e ali a relação começa. Isso está tudo dentro do nível pré-simbólico do Sandplay, que realmente será transformado também através do comportamento da criança, vai ser observado através do comportamento da criança.
Apenas um pequeno exemplo. Uma criança na Colômbia, uma criança em uma situação bastante vulnerável, não tinha paz, está vivendo nas ruas, com nenhum tipo de experiência positiva de cuidado, e essa criança colocou na caixa de areia um pequeno berço com um bebezinho no berço. E ali ele colocou uma pedra do lado desse berço. E esse menino de 6 anos disse: essa pedra está tomando conta do bebê. Então, você pode ver que a criança está acessando essa energia arquetípica de maternagem, ali no nível da matéria, da pedra, mas assim, a pedra representa o início de um modelo de cuidado que vem do self, porque ele não teve o cuidado de ninguém. Então, é isso que Jung fala de um processo de autorregulação da psique. Isto é, se existir um espaço livre e protegido, então a psique pode produzir essa autorregulação dessas energias arquetípicas para ativar sistemas de cuidado. Nós sabemos também que esses sistemas de cuidado vêm também das neurociências, que falou sobre as questões do autocuidado, e esses sistemas de cuidado, que é um dos 7 sistemas, podem ser ativados arquetipicamente. Outros sistemas são medo, raiva, mas o sistema de cuidado é arquetípico e geneticamente programado em nós. Então, nós temos aqui Jung, e nós podemos ver que o que nós observamos é realmente verdadeiro, porque nós observamos as consequências, isto é, no comportamento da criança. Nós podemos ver que depois de algumas sessões sem play, nem tantas, as crianças mudam o seu comportamento social. Então, não tem a ver com apenas os sonhos ou o mundo interior. É o comportamento social em relação a outras crianças. É ali que a gente vê a mudança. Isso é confirmado pelos professores, assistentes sociais, e eles sempre se perguntam como que essas crianças que estão ali sozinhas na caixa de areia, como que essas crianças, depois de algumas sessões, estão mais abertas para outras crianças, interessadas em outras crianças, em contatos sociais. Então, como psicólogos profundos, nós não nos surpreendemos, porque nós sabemos exatamente o quanto a competência social e a dinâmica intrapsíquica estão conectadas. Bom, agora voltamos para nós, como adultos, onde as formas de apego estão inscritas mais profundamente na psique e no corpo e produzem os mesmos padrões. Os pacientes podem dizer, não, é mais forte do que eu não consigo mudar, e repetindo o mesmo padrão. Como terapeutas, nós temos a escolha de não necessariamente lidar com o sintoma, mas procurar olhar a biografia da pessoa em questão. Isto é, um estado de espírito psicológico, né, que existiu uma fase anterior da formação desse apego, esse estágio que eu falei antes, isto é, uma fase bastante profunda, onde esse mundo interior e exterior estavam juntos. E a partir daí, esse mundo nós podemos alcançar em algumas situações através da terapia Sandplay. Então, é realmente válido que o analista ofereça apenas a areia e a água nas primeiras sessões de Sandplay. Isso dá ao paciente a oportunidade de perceber e executar pequenos impulsos de movimento não intencionais. Nós nem sabemos o significado nem o objetivo, mas simplesmente acompanhamos. Por exemplo, alguns pacientes sentem que a areia parece inesperadamente convidativa. Eles podem dizer, difícil de acreditar, a areia está respondendo aos meus movimentos.
quando ele gentilmente toca a superfície. Então, disse uma paciente, assim, enquanto ela acariciava suavemente a superfície da areia. Depois de um tempo, ela olhou para mim com um grande sorriso e disse: eu gostaria de ser acariciada dessa mesma forma. Então, a paciente havia percebido como fazer e experimentar, sujeito e objeto coincidem, enquanto ela acariciava a areia. Ela também estava sendo acariciada ao mesmo tempo. Então, tal percepção já toca em uma sensação corporal de elevação primordial. As pessoas também que vieram ao mundo bebês prematuros, muitas vezes sentem uma frieza desagradável ao primeiro toque na areia. Uma frieza tão definida que elas realmente recuam, ficam um pouco assustadas. Parece que a função autorreguladora da psique visasse esse começo dramático da relação com o mundo, porque o bebê nasceu prematuramente, para elevar esse começo dramático à consciência. E esse contato desagradável com a areia é tratado de maneiras muito diferentes no decorrer da sessão. Algumas pessoas se afastam da areia, se assustam, não querem continuar. Nós falamos sobre isso, e muitas questões emergem relações relacionadas a abandono, exposição, medo da morte. Também nós podemos falar de experiências desagradáveis, mas não tocamos mais na areia. Outros clientes sentem uma prontidão física imediata para a resiliência. Por exemplo, um cliente que sentiu essa frieza imediatamente e depois ele teve a ideia de aquecer a areia com as mãos. Então, toda a primeira sessão se passou com o homem pegando toda a areia da caixa de areia até os cantos em suas mãos, uma a uma, e aquecendo, uma depois da outra. Levou um bom tempo. Como a areia realmente fica mais quente com o toque, essa atividade foi extraordinariamente satisfatória para ele. Para mim, parecia uma cerimônia de cura. Ele estava ali testemunhando como que ele aquecia toda a areia da caixa de areia. Na parte verbal da sessão, nós falamos sobre sua infância. Ele ficou numa incubadora 2 meses como bebê prematuro. Ele ficou muito emocionado com a referência a uma possível conexão com o frio que ele havia experimentado ali imediatamente com a areia, mas ficou ainda mais impressionado pelo fato de que a ideia de aquecer a areia por tanto tempo tinha surgido a partir dele, sozinho. Isso que o impressionou mais, que ele teve a ideia de como lidar com essa frieza, e ele criou o calor, né, para compensar a frieza do início da vida. Então, vocês podem ver a psique, mais uma vez, se você oferece um espaço livre e protegido, ela realmente pode gerar resiliência e também soluções. Então, tocar a areia e chegar a um outro nível de consciência pode ser feito de forma bastante fácil na sessão de Sandplay. Por exemplo, se você vê um cliente cujas mãos estão se contraindo nervosamente, suando, com câimbras, muitos pacientes ficam tocando as mãos e tentando aquecê-las durante as sessões, dá para ver que as mãos estão ali querendo participar. Então, eu falo para eles assim, parece que suas mãos estão querendo participar daquilo que nós estamos falando.
Então, eu posso convidar o paciente a sentar em frente à caixa de areia. Podemos continuar a sessão de análise e apenas dizer para que as mãos tenham algo a fazer. Enquanto a gente está falando, você pode tocar a caixa de areia. E o que acontece é que há um salto quântico na autoconsciência. O paciente continua a falar, mas a maneira de falar muda. A voz, normalmente, está mais profunda, o tom está muito mais profundo, as palavras são escolhidas, há pausas entre as frases. É como se alguém estivesse ouvindo a si mesmo pela primeira vez. E, com a ajuda do tato e da areia, abriu-se um novo espaço interior dialógico. Isso é muito importante para as pessoas, por exemplo, que sofrem de ataques de pânico, porque para elas falta esse espaço interior e para que eles possam, então, ouvir a si mesmo, falar com si mesmo. Então, eles criaram um espaço interior de eu e você, um espaço dialógico. Por exemplo, dentro de um ataque de pânico, as pessoas podem dizer para si mesmas: olha, seu coração está batendo muito forte e você não tem saliva na sua boca. Agora vamos parar, preparar uma xícara de chá e depois nós vamos ver o que fazer. Isso é um espaço relacional que emerge dentro do cliente. O eu e o você, nós dois juntos, né? E é exatamente o que acontece, o que começa a acontecer, né, na sessão de Zen-Play. E esse primeiro sentido de você também pode ser trazido pela sensibilidade da areia. Quer dizer, a areia é o você, né? Que, por exemplo, há clientes que têm situações de estilo de apego esquivo ou desorganizado, isto é, que não permitiria nenhuma oferta de relacionamento humano, porque muitas coisas causaram diversos problemas. Então, profundamente, não consegue se conectar com o terapeuta. Então, o cliente pode se conectar com a areia e ele pode alcançar esse você através da areia. E mais adiante vai acontecer a mesma coisa com o terapeuta. Eu só estou pensando aqui, Marcos, em quanto tempo que nós temos ainda, porque eu estou tentando pensar no que eu incluo, o que eu não incluo. Eva, a gente tem 1 hora para você falar. Então, fica à vontade. Não se preocupa muito com o tempo, tá? Você decide. How many minutes? O tempo que você quiser. But yeah. Okay, but Ok, mas nós começamos um pouquinho tarde, então talvez a gente tenha um pouquinho mais de 20 minutos, mas tudo bem. Eu vou... yes, exactly. That's what I think. Yes, yes, yeah. Okay, maybe I will come to my Certo. Então, eu vou entrar agora na segunda parte do projeto nas escolas, porque aí mais tarde na discussão nós podemos voltar para o Zen-Play ali no nível primário. Eu acho que está ok no que nós falamos até agora. Agora vamos para a segunda parte. E na segunda parte, eu vou compartilhar aqui a tela com vocês. Deixa eu começar aqui a compartilhar a tela. Vocês estão vendo o PowerPoint? Todo mundo vendo? But I cannot hear you anymore. Can you hear me? Yes. Okay. Okay. Wonderful. Now we go. Maravilhoso. Vamos continuar.
Esse aqui é um projeto que eu fiz em escolas. Eu desenvolvi com base na ideia de autorregulação, quer dizer, o sistema de autorregulação da psique. E o projeto é sobre contar os sonhos nas aulas. Então, nós sabemos que os sonhos são compensatórios da consciência diurna. Aquilo que nós não temos consciência, na nossa consciência diurna, o sonho nos traz. E isso é por isso que os sonhos são tão estranhos, tão paradoxais e muitas vezes até embaraçosos. Os sonhos nunca são redutivos, já que os sonhos adicionam à nossa consciência que é aquilo que nós normalmente não pensamos. Isto é, o sonho é o oposto das atitudes redutivas. Então, a polarização na nossa consciência, por exemplo, como nós e os outros, normais, não normais, dentro dos sonhos isso não é possível, porque os sonhos são complexos, absortos e muitas vezes são embaraçosos. Então, nós sabemos que essa abertura é muito importante durante a infância, porque nós podemos ver até mesmo nas crianças que estão na escola elementar, podem apresentar atitudes polarizadas, isto é, incluindo algumas crianças e excluindo outras. Então, isso realmente nos dá muito material para preocupação. Isto é, nós queremos que essas crianças tenham acesso aos seus sonhos na sala de aula, porque isso faz com que eles possam desenvolver uma maior abertura ao desconhecido, uma curiosidade em relação ao desconhecido. Então, por exemplo, isso é um tópico que envolve essa questão da higiene, da psicohigiene. Então, eu vou passar rapidamente por essas questões sobre o que as pessoas falam sobre os sonhos, mas tem um livro muito interessante sobre os sonhos, um livro de Charlotte Berard. Ele escreveu, Os Sonhos durante o Terceiro Reich. Pode ser familiar para vocês. Ele coletou os sonhos, dos anos de 33 a 45 na Alemanha. E tem um sonho no livro que é um sonho que fala sobre o sonho. E esse sonho diz, eu sonho que sonho apenas com retângulos, triângulos e octógonos, porque agora é proibido sonhar. Então, isso significa que existiam condições sociopolíticas extremas, através das quais o próprio sonho é suprimido. E assim, a sua função reguladora, quer dizer, a função reguladora do sonho é anulada, cancelada. Então, surge a pergunta, algo semelhante poderia acontecer hoje? Não através de um regime totalitário, mas, quem sabe, pela invasão das telas e das imagens das telas no quarto das crianças. Então, esse aqui é um desenho de um sonho de uma criança que não sonhava. Uma psicoterapeuta, como psicoterapeutas, nós podemos confirmar o que Elias Canetti disse. Ele diz, tudo o que é esquecido clama por ajuda nos sonhos. Vou repetir. Tudo o que é esquecido clama por ajuda nos sonhos. Mas, e se nada mais clamar por ajuda? Porque a lembrança dos próprios sonhos é esquecida.
Essa foi a base conceitual da qual partimos, junto com os professores de uma escola pública na Itália. Era o ano de 2014, 130 crianças puderam contar seus sonhos nas salas de aula e seus professores os ouviram. A aula sobre os sonhos acontecia uma vez por semana, do 2º ao 5º ano. As crianças podiam ouvir o sonho dos outros, desenhar os sonhos, escrevê-los, ou podiam falar o sonho baixinho no ouvido da professora ou do professor. Isso também era possível. E os desenhos e os textos dos sonhos eram guardados numa pasta. Essas pastas eram decoradas pelas crianças e cada criança tinha a sua própria pasta. Esse projeto aconteceu durante 4 anos. Quer dizer, depois de 4 anos, cada criança recebeu 4 pastas muito grandes, uma para cada ano letivo, com os seus desenhos que contavam seus sonhos. E elas levavam para casa. Agora eu vou mostrar alguns exemplos dos desenhos. Sonhos de pura alegria, como esse aqui. Sonhos que retratam ansiedade, medos, dificuldades. E também muito trabalho de luto. O luto é feito pelos sonhos. Você imagina toda uma aula e todas as crianças ouvindo um sonho, participando nesse processo de luto. Isso é muito importante para as crianças, né? Ter esse espaço. Também, muitos animais. Aqui é um luto, é claro que é simbólico e muito mais profundo para a criança. Depois nós temos aqui alguns sonhos relacionados a questões de apego. Aqui a criança fala para o pequenininho: o que você está fazendo aí, ursinho, nesse frio? Isso é, o cuidado também acontecendo no sonho e também o arquétipo do cuidado. Também temos outros sonhos aqui, acidentes. Aqui, por exemplo, a criança diz: eu sonhei que meu irmão tinha batido a cabeça e que muito sangue saiu da cabeça dele. E nós não estamos interessadas se essas experiências dos sonhos precisam ser entendidas completamente, metaforicamente ou simbolicamente, né? Nós ficamos apenas com o sonho. Essa é a nossa atitude. E se os professores, por exemplo, quiserem intervir de alguma forma, por exemplo, correção gramatical, etc., não existe. Isto é, se vocês pensarem que essa é uma coisa tão íntima como o sonho, sendo reconhecido dentro dela e também essa criança acaba ficando preparada para reconhecer o mundo interior de outras crianças. E nós podemos ver aqui que essa é a intimidade de um que é aceito e aceita a intimidade do outro, fortalecendo a identidade. Uma criança, por exemplo, da Albânia, tinha muitas famílias de imigrantes nessa escola, que não contou um sonho durante 2 meses, só ficava ali ouvindo os sonhos das outras crianças. No final, perguntaram para ele: você gostou dos sonhos? O que você gostou de saber dos sonhos? E ele disse: eu nunca pensei que as crianças italianas também tivessem sonhos tão terríveis. Eu estava convencido que só eu tinha sonhos terríveis. Então, as crianças realmente gostam de contar seus sonhos difíceis, eles se sentem aliviados, e também aquele alívio de ter contado, e também se sentem aliviados por verem que estão conectados com as outras crianças. Um suspiro, né? E também o alívio é para todas as crianças, mesmo aquelas que parecem não estar ouvindo.
E também cada criança é livre para ouvir, né, criando uma atmosfera de segurança. E também desenvolvendo essa experiência de apego. Nós podemos saber, através dos pais, né, que as crianças estão mais abertas, que estão mais conectadas com os sentimentos. Por exemplo, uma criança falou para a mãe pela primeira vez, surpreendentemente, agora eu preciso de um abraço. Quer dizer, estão mais conscientes dos sentimentos e capazes de expressá-los. Bom, algumas crianças não conseguem, não se lembram de seus sonhos. Muitas crianças, por exemplo, ficam diante de telas virtuais durante muito tempo, e a gente pode falar para eles, vocês podem desenhar o que vocês quiserem, vocês podem desenhar seu quarto, e aqui são os desenhos dessas crianças que diziam que não sonhavam durante semanas, meses. Esse aqui é um outro desenho. Vocês reconhecem o que é, né? Um PlayStation? Outro desenho também de uma criança de 6 anos, que isto é, outro PlayStation, onde ele ficava horas, muitas horas do dia. Então, realmente, parece que essas imagens virtuais suprimiram qualquer tipo de imagens dos sonhos. Então, os sonhos realmente não emergiam. Isso realmente é uma preocupação muito grande que nós temos hoje. Mas depois de alguns meses, também essas crianças começaram a sonhar. E eu acho que por causa da ativação dessa atmosfera coletiva, isto é, de todo o grupo, isto é, as outras crianças, assim, essas crianças também começaram a sonhar e começaram a prestar atenção nos próprios sonhos. Então, após 4 anos, algumas crianças falaram do projeto, o que esse projeto significou. E uma criança disse, de manhã, muitas vezes eu ficava assustado com meus pesadelos, quando eu era pequeno, 4 anos atrás. Então, enquanto eu desenhava os sonhos, eles não me pareciam mais tão ruins. Uma outra criança disse, os outros não podem me julgar por causa de um sonho. É importante poder contar os sonhos para se libertar dos maus pensamentos. E uma outra criança disse, durante todos esses anos eu pensei que o baú do tesouro, do Fordham, né, é como um amigo fiel que guarda todos os meus segredos. Bom, essa foi a segunda parte. E agora nós ainda temos tempo para a terceira parte. Não é muito longa, é sempre o mesmo tópico, mas agora nós vamos aprofundar, né, o princípio autorregulador da psique, que é o que Jung diz. E nós vamos falar desse outro projeto que talvez vocês tenham tomado conhecimento, que é chamado de Sandwork expressivo, envolvendo comunidades, onde nós oferecemos às crianças esse jogo com a caixa de areia, né, e facilitando o trabalho deles. Esse é onde nós temos os projetos, o último projeto que nós fizemos foi na Ucrânia, e eu realmente tenho muito orgulho de dizer que hoje o Sandwork expressivo está sendo feito em Bucha, perto de Kiev. Isto é, Bucha, onde todas as atrocidades na Ucrânia estão acontecendo, com muitas pessoas sendo mortas. E nossos colegas em diferentes lugares da Ucrânia estão fazendo o trabalho de Sandwork expressivo. Então, esses são os fundadores do Sandwork expressivo. Isso é o que acontece, tem um facilitador para cada criança. Cada criança tem uma caixa de areia. Cada criança tem miniaturas a serem escolhidas e que sejam culturalmente relevantes. Esse aqui é o setting. Talvez eu não tenha aqui uma imagem do setting, deixa eu ver. Bom, aqui na África,
Vou pular aqui algumas imagens. Aqui é um setting na África. Você pode ver que esse aqui é um grande grupo que nós tivemos. Tem um facilitador e uma criança sentada em frente à caixa de areia. E podem pegar as miniaturas e criar a sua representação tridimensional daquilo que ele queira. Essa é apenas a ideia, no princípio, aqui é na Colômbia. Esse aqui é o setting. Nós podemos ver aqui as caixas de areia com os facilitadores, que não são psicólogos, são voluntários, professores, pessoas aposentadas, assistentes sociais, e as crianças estão ali jogando na caixa de areia. São sessões semanais. Esse aqui é um outro setting, também na Colômbia. E vocês podem ver, estou mostrando também aqui da Colômbia, vocês podem ver aqui na mesma caixa de areia, nós temos o problema, isto é, a guerra civil na Colômbia, mas também tem a resiliência sendo representada. Essa imagem espontânea criada por essa criança representa o conflito e também emerge alguma resiliência. Nós vemos isso o tempo todo. Mais uma vez, o princípio autorregulador da psique, como Jung disse. Então, mais uma vez, esse aqui é na Colômbia. Só queria mostrar para vocês um pouquinho do ambiente. Como vocês sabem, é uma guerra civil há muitos anos na Colômbia, que causou às crianças e a toda a população muito sofrimento, sofrimentos inimagináveis, mas nós vimos aqui muitas linhas de soldados, mas também muitas linhas de voluntários dentro desse ambiente muito difícil em Medellín, na Colômbia, onde os voluntários propuseram o sandwork. Aqui são as crianças que tentam achar as miniaturas, aqui a representação, nós vemos das caixas de areia, violência contra as mulheres, simbolicamente representadas. Nós podemos ver aqui que são forças primitivas que está tomando o poder. Então, as crianças representam exatamente o que está acontecendo na vida delas, o que elas veem, o que elas testemunham, violências contra crianças, contra bebês. Estão vendo aqui o carrinho, um pequeno bebê, e aqui nós temos as figuras que colocam as mãos sobre os bebês. É muito explícito, muito difícil também de lidar. E aqui também, muitas crianças viram, né, assassinatos sendo realizados diante dos próprios olhos, elas testemunharam, elas não conseguem falar com os pais sobre isso, todos mantêm silêncio, mas no sandwork imediatamente isso é mostrado, o que elas viram, o que elas testemunharam. E nós temos também temas de resiliência, abrigo. Vocês podem ver que aqui é uma outra parte sendo contida, né, dentro de um ambiente seguro, e também a comunidade compartilhando o alimento. Isso é a mesma criança, do mesmo ambiente. Nós podemos ver que nós temos profundos problemas, mas também muitas ferramentas de cura, igualmente profundas. Eu vou agora pular uma outra parte, ou vou passar rapidamente, apenas para mostrar o outro trabalho onde nós desenvolvemos. Não sei se vocês lembram, que esse foi o genocídio de 2014, quando a população Yazidi, no Iraque, foi praticamente, né, dizimada pelo Estado Islâmico, em 2014. E nós trabalhamos com refugiados na Alemanha,
muitos imigrantes yazidis que foram para a Alemanha em 2014, também com seus filhos, e nós trabalhamos com as crianças nesses abrigos, e também trabalhamos com o Instituto Jungiano de Stuttgart, em Munique, e que, claro, isso representavam, né, todas as coisas terríveis que tinham acontecido com ela. E, mais uma vez, muito difícil de lidar com isso, né? Para os facilitadores, muito difícil de lidar com essas representações. Mas, mais uma vez, tem a resiliência que também é mostrada e representada. E depois, nós vamos para o último capítulo. Eu fui chamada para a Ucrânia em 2016, dentro da região de Donbas, junto com muitos outros colegas. E eu lembro que, enquanto nós estávamos em Donbas, já nos mostraram toda a destruição, né, cidades que hoje nós sabemos, né? Kharkov, Propadsnaya, naquela região de Donbas. E eles nos mostraram a destruição, e eu tive o sentimento que eles queriam me mostrar, olha, é isso que está acontecendo, é isso que eles estão fazendo com a gente. E eu acho que insistiam porque eles achavam que eu não ia acreditar neles, que eu não ia levar a sério. Então, eles insistiam em me mostrar toda aquela destruição em Slavyanas, Popasnaya, Prokofsk, e eles tinham razão. Nós não acreditamos, talvez a gente não tenha levado tão a sério, mas eles estavam certos naquela época, em 2016, sobre o que aconteceria depois. E nós fizemos o trabalho com Sandplay em Donbas, em Kiev. Vocês podem ver o que as crianças expressaram, mais uma vez, já nessa época. E aqui vocês veem também esse pequeno sinal de resiliência. Vocês podem ver aqui, né, a Cruz Vermelha ajudando. Essa aqui é uma imagem, grandes imagens de luta da criança, né? Vocês podem ver apenas luta, apenas luta. E aqui nessa última, ele colocou, né, esse pequena cruz vermelha. E isso é a resiliência dessa criança. Ele conseguiu dormir melhor, não sofria mais de dor de cabeça, dor de estômago. Então, é isso que acontece. Se você dá espaço, se você deixa a criança expressar livremente de forma segura, essas imagens emergem. Depois, esse aqui foi o lugar onde, de 2016 a 2022, o trabalho de Sandwork foi feito aqui nesse prédio. E esse é o prédio hoje, em 2022. Nós perdemos todas as miniaturas e todas as caixas de areia, e as pessoas tiveram que fugir. É o mesmo prédio, hoje. E depois nós fizemos um projeto em Milão, junto aos refugiados da Ucrânia. Aqui é a Oksana, de Kiev, ela fugiu para Milão. São todos analistas junguianos e nós fizemos um trabalho de Sandwork expressivo para um pequeno grupo de crianças ucranianas. Aqui, mais uma vez, vocês podem ver o que as crianças estão representando nessas imagens. E, mais uma vez, vocês podem ver a resiliência. Isto é, os girassóis, que são símbolos da Ucrânia. E os girassóis sempre seguem o sol, né? Estão direcionados, virados para o sol. Existe o conflito, mas também tem a resiliência e o alívio. E eu gostaria de mostrar para vocês uma imagem que é de ontem, que os colegas fizeram na Ucrânia, em que é uma criança que está próxima a Kiev.
E nesse lugar eles não têm eletricidade no momento, como vocês sabem. Então, eles fizeram o trabalho de Sandwork, mesmo sem eletricidade. E vocês podem ver que as miniaturas são caixões, né, girassóis, diferentes elementos. O trabalho de Sandwork, mesmo nessa situação, está lá. Então, eu acho que os colegas realmente ficarão felizes que vocês estão ali vendo o que eles estão realizando lá agora. Isso aqui é uma frase que uma criança falou depois do processo de trabalho com Sandwork. Quando eu crescer, eu quero ser um médico de areia também. Isso foi como a criança chamou a nossa atividade. Isto é, um médico de areia. Eu agradeço a todos vocês por me ouvirem. Realmente, vou ficar muito feliz se vocês quiserem comentar, perguntar ou compartilhar o que vocês quiserem. Eu vou tirar aqui o compartilhamento da tela e estamos aqui de volta. Eva, super obrigada pela tua palestra. Nossa, fica até difícil falar agora, depois de tantas imagens. Eu nem sei que palavras falar. Me bateu até corporalmente mesmo assistir essas imagens. Bom, a gente começa o debate agora. Para quem conseguir fazer algum comentário, alguma pergunta, coloca no chat, eu vou chamar. Bom, foram me surgindo algumas questões aí ao longo, eu vou ficar com as últimas questões que me surgiram com as imagens, e aí depois, se der, eu volto para as primeiras questões que eu fiquei. Eu fiquei pensando assim, nesse trabalho que vocês fazem, você chamou de facilitador as pessoas que estão lá nas caixas de areia, diferente do papel de um psicólogo no consultório, né? Então, eu queria entender um pouco o que os facilitadores fazem, né, nesse trabalho, assim, bom, a partir dessa resposta viria a próxima, mas eu já vou emendar, porque assim, a impressão que eu fiquei é que a caixa de areia trabalha num nível inconsciente, que não é preciso de interpretação, não é preciso de alguém lá falando o que está acontecendo lá na caixa de areia. Eu queria que você me falasse um pouquinho sobre isso, se a minha percepção foi correta. Yes, totally. Thank you for your Sim, totalmente. Muito obrigada por essa primeira impressão. Isso realmente nos afeta no corpo. Afeta você, afeta a mim, afeta o facilitador todo o tempo, muito, diretamente no corpo. E isso já é, por exemplo, uma resposta à sua questão. A função do facilitador não é dizer alguma coisa, não apenas não interpretar, mas não dizer nada, não comentar, não fazer perguntas, nada. Apenas se a criança perguntar alguma coisa para o facilitador, ele vai responder, mas ele não vai continuar com algumas questões mais profundas, etc. Nada. Isto é, silenciosamente testemunhando, empaticamente testemunhando. E a outra instrução é que o facilitador deve ter consciência das próprias percepções físicas, né, corporais, emocionais, psíquicas, o que ele está sentindo, e aquilo será compartilhado depois no grupo, né, que nós chamamos de grupos de intervenção. Então, você está certa, não tem necessidade de interpretação, porque o que a criança mostra já é tão emocionalmente intenso para a criança, precisa ser processado pela criança na próxima sessão. Nós precisamos apenas continuar com o processo. E não podemos fazer apenas uma, duas, três vezes. Precisa ter uma continuidade no tempo. Pelo menos 12 sessões. Nós preferimos mais, mas 12 é o mínimo. Então, você tem razão. É por isso que nós temos apenas voluntários, eles são treinados brevemente, porque nós temos também um grupo, ninguém pode fazer algo estranho, isto é, começar a conversar, fazer perguntas, etc.
Então, é sempre um ambiente seguro, exatamente porque nós não fazemos nenhum tipo de intervenção. E a criança trabalha em silêncio, eles adoram ficar em silêncio. Obrigada, Eva. Tem uma pergunta da Eliette que acho que junta aqui com a minha, né? Que ela pergunta como são preparados os facilitadores, é isso? É isso. Eu gostaria de saber como os voluntários são preparados. Yeah, first I want to tell you Bom, that em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que meu colega da Colômbia, que tem muitos anos de experiência com Sandplay, com Sandwork, ela está negociando um treinamento no Brasil. Eu não sei exatamente onde vai ser, mas ela está negociando esse treinamento ali para o Brasil. Então, ela realmente está muito envolvida nesse projeto. Então, é uma semana de treinamento intensivo e depois você aprende a fazer isso através de um encontro, né, uma intervenção semanal. Então, os voluntários são supervisionados, né, por alguém online ou presencialmente. Mas tem um pequeno treinamento no início, tipo uma semana, e depois a pessoa precisa estar no projeto por 8 semanas e tem ali o aprendizado supervisionado. Muito minimalista, e é um aprendizado que se obtém no fazer. E também tem muito também ligado ao grupo, quer dizer, tudo acontece também nesse grupo de intervenção. E o grupo funciona como um vaso alquímico, intensifica o processo, porque o grupo está muito próximo, nós temos muitas regras nesse grupo, ninguém pode observar, ninguém pode ficar dentro e fora, né? É muito estrito esse setting, né, desse grupo. E também muito estrito e também tem muita liberdade, né? Ali também, isto é, a liberdade na caixa de areia, no trabalho da caixa de areia. Quer dizer, tem essas oposições. A proteção precisa ser muito grande, mas a caixa de areia traz toda a liberdade, né? Isto é, os conteúdos do inconsciente, porque é o inconsciente que está aflorando. Tá certo. Marcos, você quer fazer uma pergunta? Oi, Eva. Nossa, fiquei bastante impressionado também com as imagens, Eva. Imagino particularmente essa experiência na Ucrânia, marcada por um antes e depois da guerra, como isso deve ter sido impactante para todos vocês. Eva, uma questão que eu estou pensando aqui, que me parece que há um lugar em comum entre o trabalho feito nas escolas e nas comunidades vulneráveis. A minha dúvida é o seguinte: não necessariamente a ideia do Sandplay na escola e nas comunidades vulneráveis é produzir um sentido propriamente dito, né? Quer dizer, me parece que a ideia, como a ideia não é interpretar, a ideia não é de que um sentido venha de fora para dentro. E aí a minha pergunta é: a aposta é que o próprio ato de fazer a cena, o próprio ato de deixar as mãos agirem, por si só, já se revela terapêutico? Quer dizer, o sentido está nas mãos e não em algo que virá do terapeuta ou do voluntário ou de algum lugar de fora. O sentido está no próprio ato de fazer a cena. It's in a way true and also E, de not certo modo, é verdadeiro, mas de outro, não exatamente. Por quê? A presença do adulto ali, ele não está interpretando, ele não está colocando sentido, como você disse, ao processo. O processo se desenrola por si, mas
tem muita influência implícita do terapeuta na criança, no processo, na relação, através da relação. A presença física, como um tipo de presença completa, de consciência plena, através do corpo, das emoções, mesmo no nível cognitivo da criança, implicitamente influencia mesmo sem palavras. Então, não tem a ver com a interpretação, não tem um sentido no nível cognitivo, mas tem muita troca em outros níveis, corais, emocionais, sensoriais, ressonâncias sensoriais. Isso é também a ressonância dos sentimentos. Então, existe uma influência do terapeuta, mas não no nível simbólico de interpretação, mas em níveis diferentes. É uma resposta à sua pergunta? É uma resposta. Quer dizer, o trabalho ele é independente do campo de relação na qual ele está inserido. É impossível, né? É isso. The work is dependent on the O trabalho depende do facilitador, claro, e também do grupo. Então, é muito interessante, porque algumas vezes nós temos voluntários. Então, a gente tem um voluntário que não é tão sensível, não é tão empático, porque nós temos todos os tipos de voluntários. Então, o que acontece? Uma criança que tem um voluntário que não é exatamente assim tão capaz de estar ali em ressonância, mas tem todo um grupo que está fazendo a mesma coisa, implicitamente criando essa ressonância em silêncio, né? Como um grupo que está em consciência plena. Isso influencia, mesmo aquele voluntário que talvez seja menos, digamos assim, talentoso em criar essa conexão com a criança. Então, nós temos um princípio regulador do grupo, que é muito maior do que o individual, do que o indivíduo. Isso é também algo bastante importante. E algumas vezes nós podemos ver que algumas vezes uma criança que tem um voluntário que é menos conectado, que talvez esteja distraído, que não esteja ali olhando para a criança, para o Sandplay, você vê que a criança está procurando, buscando os olhos de outro facilitador, porque a criança sente que um outro facilitador está mais presente. Isso também pode acontecer. Então, a importância do grupo é crucial, não apenas um a um, mas também todo o grupo, né? Só para finalizar, Lu, a gente poderia usar essa expressão, então, de um self grupal, de um self coletivo constituído desses personagens? A criança, o monitor, o ambiente, o local, o prédio. Yes. Absolutely. Sim, com certeza. E isso é realmente a coisa mais forte do Sandwork expressivo, porque muitos colegas já me falaram, por que você tem esses resultados no Sandwork expressivo quando nós não temos esses resultados nas sessões individuais? As crianças não mostram seus traumas nas sessões individuais. Por quê? E a minha resposta é sempre essa, por causa do grupo. É incrível, porque ali no grupo a criança sente que existe, ali tem muitas ânimas, muitas almas, ali você se sente mais seguro, se sente num nível genético, uma conexão com o grupo, né? E nas sessões individuais, a gente não consegue criar esse tipo de sentimento intenso de contenção. Perfeito, perfeito. Obrigado, Eva. Ilza? Yes, I could tell you much more about Sandwork. Eu poderia falar muito mais sobre o Sandwork expressivo, mas eu espero que a Cláudia ela apresente essa técnica no Brasil. Temos na Argentina, na Colômbia, aqui na América Latina, no Chile vai começar um treinamento, também no Uruguai. E vamos esperar que também o Brasil possa promover esse treinamento para que vocês possam conhecer melhor. Então, muito obrigada, Eva, por essa brilhante apresentação. O que eu senti foi meu coração muito aquecido, warm,
expandindo durante a apresentação uhum. da Ucrânia, da Colômbia. E a minha pergunta, acho que você já respondeu, porque a minha pergunta era exatamente como era o terapeuta do Sound Play, essa ressonância que tem no inconsciente do analista, do terapeuta de Sound Play com o paciente, aonde acontece toda essa transformação e o corpo está muito presente. E eu vi que quando você fez no coletivo, não existia um terapeuta para um paciente, vamos dizer, para uma criança. Existiam alguns facilitadores. E eu fiquei com essa dúvida, como ficava essa relação que a gente aprende no Sound Play, tão importante, que é essa ressonância. Mas eu acho que você já respondeu que o self grupal, como disse o Marcos, ou essa continência que o grupo dá, que os outros, que eles estão vivendo o mesmo processo, acaba acontecendo essa ressonância. Se você quiser falar, ou puder falar um pouco mais dessa ressonância, eu agradeceria. Se tiver mais alguma coisa para complementar, mas eu acho que você já respondeu. Yeah, it's also Sim, mas também eu posso dizer que estão envolvidas uma confiança e uma autorregulação do grupo em si. E também a intervenção do grupo. Depois da sessão com as crianças saem, nós vamos tirar, né, colocar todas as coisas em ordem e vamos falar sobre o que aconteceu. E também na nossa conversa, nós temos ali uma conversa muito respeitosa. Nós não vamos dizer, olha, eu vi isso na imagem da sua criança, o que isso significa, ou na sua relação com a criança. Isto nós temos que pedir permissão se aquele facilitador quer falar alguma coisa sobre aquela imagem da criança. E também nós não fazemos interpretações do grupo. Apenas compartilhamos os sentimentos. Eu me senti assim, eu me senti triste, eu me senti distraída. Hoje eu realmente não queria estar ali. Eu me senti longe de tudo. Eu me senti com raiva. Então, realmente, cada um dos membros de facilitadores desse grupo compartilham os seus sentimentos. E é o que nós chamamos de contra-transferência. Apenas compartilhando. E os outros não podem falar, sabe que isso me lembra disso, isso talvez signifique isso ou aquilo. Não, não é permitido, essa é a regra. Então, simplesmente permanece como sendo um compartilhamento e uma recepção desse compartilhamento. São regras muito estritas. Não é um grupo de interpretações, nem associações livres, porque isso não é interessante ou bom para o processo. Muito obrigada. Obrigada, Neuza. A Denise e a Cris fizeram alguns comentários, a Cris Viana fizeram alguns comentários sobre essas zonas vulneráveis aqui no Brasil. Vocês querem falar? Denise? Cris Viana, acho que uma completou aí a outra. Oi, boa noite. Então, eu fiquei com muita vontade de participar de um treinamento e também de poder ser voluntária numa área vulnerável. Yes. Eu tenho visto, ouvido adolescentes que têm, nesse momento no Brasil, sofrido muitas ameaças por conta da forma como eles são, por serem homossexuais, por serem de determinados partidos. Então, eu estou vendo isso crescer no Brasil, pelo menos até onde eu estou ouvindo, né, esses adolescentes. E me preocupa bastante. Eu gostaria de poder aprender, né, para depois trazer para a minha cidade. Eu estou numa cidade muito pequena, em Santa Catarina, e isso está aparecendo muito aqui na minha cidade. Então, eu gostaria de ter contato, aprender essa técnica, né, e, enfim, poder ser voluntária para depois poder aplicar também na minha cidade, né? If you write Yes, to me, sim. Se você me escrever,
um e-mail, eu tenho um e-mail, talvez estivesse no final da apresentação, tem um e-mail, quer dizer, você pode escrever para mim e eu vou colocar você em contato com a Maria Cláudia. Mas eu Tá preciso bem. dizer que esse sandwalk expressivo é para crianças de 6 a 14 anos, quer dizer, pré-adolescentes de 14 anos, porque depois eles entram na puberdade e eles precisam mais da fala, né? Mas para adolescentes, assim, eu recomendaria o projeto de sonhos, né, que foi apresentado. Um trabalho com sonhos diferentes, esse foi para crianças menores, mas acho que pode funcionar com adolescentes, né? Então, para essa idade, né, da adolescência, nós temos diferentes abordagens. O sandwork expressivo, a gente faz com crianças de 6 a 14 anos no máximo. Tá ótimo. Muito obrigada, ótimo. Eu vou entrar em contato, então, por e-mail. Gratidão. Obrigada, Denise. Anísia, você quer fazer tua pergunta? Você tem 2 perguntas aí no chat? Maria Anísia, tá aí? Ah, o áudio está ruim. Tá bom, então eu vou ler a pergunta da Maria Anísia. Vamos ver onde está. Ok. Boa tarde. Há acompanhamento posterior, onde esses trabalhos voluntários são feitos? E como os terapeutas entenderam essas cenas na Ucrânia em 2016? Poderiam ser entendidas como nos sonhos, como premonitórias? No, in 2016, in the Não, em 2016, em Donbas, tinha guerra. Estavam em guerra. Chamaram de uma guerra de baixa intensidade, mas todos os dias os soldados morriam, e também civis. Então, as crianças estavam ali sendo atendidas como vítimas de guerra. Apenas as pessoas temiam que a guerra poderia ser ainda pior, crescer ainda mais. E foi o que aconteceu. Mas já existiu uma guerra. E o problema é que naquela área, naquela região, as mulheres, né, tinham as crianças que estavam traumatizadas. As mães trouxeram as crianças para os centros e disseram: meu filho tem algum retardo, meu filho é um pouco retardado. E elas nem sequer pensavam que isso poderia ser um trauma de guerra, que eles não tinham um problema ali de retardamento, mas sim que eles estavam traumatizados pela guerra. Então, isso realmente foi muito importante para que as famílias reconhecessem o que estava acontecendo naquela época. Mas ali tinha o início da guerra. E as pessoas que depois trabalharam em Kiev eram refugiados de Donbas. Na Ucrânia já tinha a guerra. Os refugiados aqui em Milão, nós tínhamos refugiados de Donbas, Kiev, e depois, em 2022, nós tivemos refugiados de Kiev para a Itália, né? Eles passaram de Donbas para Kiev, depois de Kiev para Milão, na Itália. Então, na minha experiência, eu fiz esse projeto em muitos países, a situação, as imagens mais semelhantes das crianças na Ucrânia durante a guerra eram as imagens da guerra na Palestina. Eu trabalhei na Palestina, onde tinha uma guerra também, e os facilitadores estavam no território de guerra. E lá eu encontrei imagens muito parecidas com aquelas que nós vimos na Ucrânia. A diferença é que a guerra era real. Em outros países, você pode ter uma guerra mais simbólica, mas naquelas situações, também os facilitadores estão dentro do território de guerra. E é muito assustador para eles, porque os facilitadores, eles também têm as próprias famílias, os maridos, os filhos,
E ali eles veem as imagens das crianças que eles atendem. Então, eles acabam sendo traumatizados 2 vezes. Isso é, são facilitadores dentro das zonas de guerra. Então, eles realmente enfrentam desafios enormes. Nós temos muito respeito por eles, pelo trabalho que eles fazem, porque eles são expostos 2 vezes à ansiedade, ao medo ou qualquer outra questão que surja. Obrigada, Anísia, pela sua pergunta. A Patrícia Jimenez fez um comentário no chat para você. Você não quer fazer isso para ela, o comentário, Patrícia? Na verdade, eu só estava agradecendo, né, obviamente, e falando que é muito precioso, a gente não costuma ver, né, eu trabalho com Sandplay faz tempo, tenho essa experiência de trabalhar em escola com sonhos, com adolescentes e com Sandplay, mas eu nunca tinha visto, né, assim, nunca tinha conhecido o trabalho fora do setting terapêutico, né, levando o setting terapêutico para o grupo, né, assim, para o mundo. Né? Acho isso muito lindo e queria agradecer muito a apresentação dela. Obrigada, Patrícia. Thank you very much. This is really my Muito passion. obrigada, Patrícia. Essa é realmente a minha paixão. Isto é, inventar coisas fora da sala de terapia, né? É difícil algumas vezes, mas é realmente o que eu quero fazer. Muito obrigada. Sônia Martinelli, quer fazer a sua pergunta? Sônia, não está? Vamos passar então para a pergunta da Jussara? Estou aqui, ó. Estou falando, meu microfone estava mudo. Desculpa, Sônia, desculpa. Eu que peço. Eu gostaria de saber quantas sessões, quantos encontros foram realizados com as crianças. Foi um processo de atendimento em Sandplay e se posteriormente foi dado algum tipo de continuidade nesse processo terapêutico ou um feedback para as crianças. Yes, sorry. Yeah, about the follow-up, I did not respond. Also sobre a continuidade, o follow-up, eu não respondi na questão anterior, especialmente na Ucrânia, em 2016 e nos outros anos, eles fizeram um questionário muito interessante com os pais. Isso é, nós temos 12 sessões, normalmente, 12 semanas. E depois foi feito o questionário, eles distribuíram, e o resultado de 85 pessoas, né, falaram, né, que tiveram uma melhora nos sintomas, né? Então, eles fizeram esse questionário para poder ter esse acompanhamento. Também tivemos outros questionários, que é muito difícil de fazer, nós estamos apresentando agora na Alemanha com os refugiados, esse outro questionário, mas dessa forma que foi feita assim mais corretamente foi na Ucrânia. Perguntando aos pais, tendo o feedback deles, né? Aos professores também. Então, nós estamos nesse processo. Nós não fizemos muito ainda, não produzimos ainda muito um follow-up, um acompanhamento científico. Mas isso, eu tenho esse trabalho na comunidade, né? Aí depois, se a criança precisa de mais sessões, por exemplo, crianças que sofreram abuso sexual, eles precisam de outro ciclo, né? Eles podem ter outro ciclo de 12 sessões. Nós podemos fazer, por exemplo, 3 ciclos de 12 sessões. É importante que o projeto permaneça ali no mesmo lugar para que a criança possa repetir com outro facilitador. E as famílias têm algum tipo de apoio também? Depende, existem várias situações. Se eles tiverem esse suporte, vai ser maravilhoso. Algumas vezes nós fazemos grupos com os pais, fizemos isso na Alemanha com os refugiados, tínhamos o grupo de pais.
E os pais estavam muito contentes. Eles, por exemplo, até esqueceram as crianças, né? Porque estavam ali no grupo de pais. Também os pais ficaram muito interessados. Quer dizer, você precisa desses cursos, precisa das pessoas que fazem o trabalho, precisa da sala, precisa da organização. Então, quer dizer, muito difícil nesse abrigo de refugiados na Alemanha, a gente não tem uma sala para os pais. Então, você precisa de muitas coisas, muitas estruturas, né, para poder acomodar o projeto. Muito obrigada. Um trabalho muito especial. Obrigada, Sônia. A Jussara tem uma pergunta? Tenho, aqui. Antes de mais nada, eu quero agradecer a maravilhosa exposição que você fez e o projeto que você vem generosamente desenvolvendo com essa comunidade vulnerável. A minha questão se refere mais ao início da tua exposição, quando você fala do quanto o trabalho com areia vai atingir níveis mais profundos, pré-simbólicos, no nível pré-simbólico, e que muitas vezes no tocar areia, o indivíduo, o adulto, vai se colocar num estado de transe. A minha questão é a seguinte: até que ponto nós podemos pensar no Sandplay, na relação do Sandplay como uma imaginação ativa? Yes, I would say yes. Eu diria que sim, com certeza. Pelo menos os 3 passos que você descrever, né, na imaginação ativa, esses 3 passos que descrevem, isto é, deixar emergir, e depois confrontar, também. Talvez alguns outros passos também não fiquem tão claros, porque nós não temos muito uma compreensão consciente dessa interpretação, né? O espaço consciente da interpretação, mas a imaginação ativa ali acontece com as mãos e com o corpo, muito parecido, até pelo exemplo, o movimento autêntico. O movimento autêntico é uma imaginação ativa com o corpo, né, com o movimento. Por exemplo, Jodorov e outras descobertas de como que o corpo se expressa esses níveis pré-simbólicos. Obrigada, Jussara. Obrigada. Eu vou emendar um pouquinho na pergunta da Jussara, que eu também fiquei um pouco nessa história do pré-simbólico. Você falou que o pré-simbólico é uma experiência anterior à imagem, certo? Você acha que a gente pode pensar em todo esse momento pré-simbólico das expressões do calor, como imagens também, pensando na psicologia arquetípica, né, que coloca imagens não só na imagem visual, isso também são imagens trabalhadas? Yes, of course. It's like, I would not call it image because... Sim, eu não chamaria de imagens, porque imagens são visuais, mas é claro que são conteúdos inconscientes que aparecem através das sensações do corpo, do estado de ser. Mas é claro que é arquetípico, porque vem do mesmo nível, mas não é tão visual. E você alcança esse nível se você fala para o cliente. Se você quiser fazer uma imagem, para 1 minuto e deixa ficar primeiro essa sensação. Depois você leva para um nível mais profundo. Algumas vezes você vai querer criar essa imagem, outras vezes não, outras vezes você vai querer
é quando o cliente quiser acessar a sua própria biografia, de certa forma. Então, eu acho que o Sandplay é muito interessante, porque você pode entrar em diferentes níveis. Você pode entrar no nível pré-simbólico, você pode entrar no nível simbólico, no nível metafórico. Você pode dizer, bom, esse aqui é minha mãe, esse aqui encontra meu pai, esse aqui é meu pai. Então, você está ali no nível metafórico completamente. E você pode ter no nível literal em que a criança diz, esse aqui é o soldado, esse aqui são os russos, esse aqui são os ucranianos, e eles estão lutando. Também nesse nível literal. Então, você tem realmente várias, é como um instrumento musical, você pode tocar em todas essas escalas, em todos esses níveis. Você toca todos eles automaticamente. Obrigada, Eva. Tem a Marta, que eu estou reconhecendo de mão levantada, que está com o nome de Ayrton. Martinha? Não, é a Marta, outra Marta. Só que você está sem som. Ela está tentando conectar o fone, só um minutinho, para ver se vai dar certo. Yes, yes. Oi, gente, desculpa. Agora foi. Eva, eu estou absolutamente impactada com a síntese que você fez com o trabalho da Dora Kauf e da Margarete, né? Porque a Margarete começou a fazer esse trabalho com crianças, Lohenfeld. né? Da Primeira na Segunda Guerra Mundial, que vieram com refugiados para a Inglaterra e que não falavam o idioma, né? Impressionante. E depois a Dora Kauf, enfim, criou o Sandplay. Então, eu acho que esse Sandwork é uma síntese dos dois trabalhos dela. Você está de parabéns, recuperando o início do que foi o trabalho da Margarete, né, com as crianças na Segunda e na Primeira Guerra Mundial. Olha, estou muito impressionada. Que trabalho fantástico, fantástico. Yes. You're right, because Margaret Lohenfeld... Sim, você tem razão, porque Margaret Lohenfeld, ela foi para a Polônia durante a guerra da Polônia contra a Rússia, e a partir dali ela desenvolveu o Sandplay para crianças, porque ela não falava a língua. Então, ela criou esse método. Fico muito feliz que a Margaret Lohenfeld também tem alguma importância, porque não apenas Dora Kauf começou antes por Margaret. Ela é um pouco esquecida hoje em dia, mas ela fez esse trabalho lá no início. Muito obrigada por reconhecer. E a Dora Kauf, na verdade, foi beber na fonte da Margarete, inicialmente, né? E criou o Sandplay. Mas eu estou entendendo que o seu trabalho chama Sandwork, é outra coisa. Olha, estou muito impressionada mesmo. Parabéns. Thank you. Muito obrigada. Realmente, pensar nos colegas, isto é, nós fizemos também, meus colegas fizemos muita coisa juntos, nós cometemos muitos erros no início, isso era tentativa e erro, né? Então, o sistema foi desenvolvido ao longo dos anos, então, muita contribuição do pessoal da América Latina. Nós aprendemos muito a partir das experiências e da cultura da América Latina no Sandwork expressivo. Foi crucial a experiência deles. Muitos rituais, muitas cerimônias, o setting vem da Colômbia e da Argentina e dos colegas de lá. Obrigada. A gente tem tempo para mais duas perguntinhas. Yes, I have. Então, Sônia, você depois faz a última. Em primeiro lugar, muitíssimo obrigado pela sua palestra. Eu estou
muito emocionada. Eu fiz Sandplay muitos anos com Fátima Gambini, que trabalhou diretamente com a Dora Kaff. Yes, I know Fatima. I have known her very well, Fatima. Yes. Sim, conheço a Fátima, conheço ela muito bem. Que você relata do toque da areia me lembrou também que eu trabalhei muitos anos com cerâmica e o toque com a argila também provoca uma emoção muito, muito forte. Então, muito obrigada pela sua palestra. Oh, yes. Oh, yes. Sim, sim, exatamente. Esse seria outro tópico. Poderia falar muito do trabalho com a argila, com a água, com a areia molhada. Obrigada, Sônia. Thank you of mentioning Fatima, because Fatima was really... Muito obrigada por mencionar a Fátima, porque a Fátima realmente foi muito importante. A terapeuta de Sandplay muito importante no Brasil. E depois o que aconteceu com ela foi dramático, que ela ficou praticamente 10 ou, sei lá, ou 20 anos. And she was in Milan. Yeah, now she was in my house. Sim, ela esteve na minha casa muitas vezes em Milão. Nós convidamos, nós falamos sobre Sandplay. Eu lembro dela muito bem. Ela esteve na minha casa e também na minha sala. Eu aprendi muito com ela também. Ela ficou muitos anos quase em coma. Yes, I know. Ela foi I know. muito importante na minha vida. I can believe that. Eu acredito. Obrigada, Sônia. Obrigada pelo depoimento. Marcos, quer fazer a última, por favor? Quero. Posso fazer duas últimas? Pode. As últimas, Eva. Eva, queria pegar o teu relato pessoal do início do nosso encontro hoje. Você usou uma expressão muito curiosa, né? Que quando você entrou no consultório da Dora, você se sentiu livre e protegida. Achei muito boa essas frases. Acho que devia ter em cada consultório essa plaquinha, né? Sinta-se livre e protegido. Gostei muito. E você fala depois do teu bota areia, tira areia, bota areia, tira areia, que você vai interpretar como um dilema muito versus o insuficiente. A minha pergunta é, você acha que essas primeiras cenas criadas na caixa de areia são equivalentes aos sonhos iniciais? Eles revelam um pouco o drama do sujeito, o drama do paciente? Yes. Seria a mesma analogia? Oh, yes. Sim, eu farei essa analogia. É uma boa ideia fazer essa analogia, eu acho. Talvez o sonho seja mais rico, com imagens, trazendo mais, e no Sandplay apenas aquela estrutura, aquele elemento muito profundo, aquele dilema muito profundo que a gente, na verdade, não ultrapassa, né? Não consegue ultrapassar. Sempre esse dilema, né? Ou muito, ou demais, ou não o suficiente. Talvez os sonhos iniciais sejam mais... tenham mais facetas, digamos assim, mas eu acho que é completamente verdadeiro. Talvez a caixa de areia mostre coisas mais primitivas, primordiais. O algo mais primordial, primitivo, difícil, que seja difícil de mudar. Ótimo. Agora eu queria te fazer a última pergunta. É possível trabalhar com caixa de areia sem se tornar um colecionador obsessivo, compulsivo de miniaturas? É possível?
Yes, maybe. Also, we hope that there is a Bom, vamos esperar que exista algo autorregulador também nisso, né? Isto é, você tem as fases em que você coleciona, tem fases que você não quer mais ver as miniaturas, depois você começa a colecionar de novo. Eu acho que existe ali um tipo de autorregulação, vamos esperar. E também a areia só na água, de certa forma, também é um alívio, né, em relação a essas miniaturas. Mas eu entendo o que você quis dizer. Nós realmente nos divertimos muito também com essas miniaturas, especialmente na Colômbia. Os colecionadores são muito realmente obcecados. Ele diz, eu preciso desse tipo de comida que só tem nessa região. As pessoas cozinham e dizem, compra aquela comidinha daquela região. Não, não, em outra região, eles cozinham outro tipo de comida, precisamos daquela. Então, é realmente, como você disse, eles ficam totalmente obcecados. E nos divertimos muito também. Obrigado, Eva. Obrigado. Thank you very much for listening to me. Muito obrigada por me ouvirem. Fico muito feliz se vocês puderem compartilhar o vídeo, por isso que eu tomei muito cuidado com as imagens, eu tinha muito mais, mas eu espero que essas imagens tenham sido suficientes para dar a ideia. E eu acho que esse conhecimento precisa ser compartilhado, exatamente como vocês estão fazendo no projeto, colocando o vídeo no YouTube. Eu acho que é assim que nós temos que trabalhar hoje. Muito obrigada. A gente queria agradecer a tua generosidade, sua simpatia em estar conosco. Espero que você possa estar aqui conosco numa outra oportunidade e onde nós possamos, talvez, quem sabe, apresentar também resultados desse projeto aqui no Brasil. Quem sabe? Né? Seria interessante a gente, numa próxima ocasião, apresentar para vocês as nossas experiências brasileiras com esse trabalho. Muito obrigado pela tua generosidade. Tá? Muito obrigada, Eva. Yes, yes. Thank you so much. You too. Thank you. Muito obrigada para vocês também. Pessoal, tenham uma boa noite. Obrigado pela participação. Evento fantástico, ótimo, 1000 questões. Quem precisar do e-mail da Eva pode me escrever, que eu passo depois. E já deixamos aqui o convite para o último encontro do Teatros, né, Lu? Yes. Sim, o último encontro vai ser no dia 9 de dezembro, às 4 também, com o Lawrence Hillman, envolvendo-se com a psique polipoética, uma abordagem arquetípica. Dia 9, depois do Jogo do Brasil, se ele chegar nas quartas de final. Good. Bom fim de semana para todos. Eva, dê um abraço também no Luigi. Até lá. Thank you for wonderful atmosphere and joy Muito obrigada pela atmosfera maravilhosa, pela alegria e tenham bons sonhos essa noite. Obrigada, Eva. Bye, bye, thank you. Tchau, tchau. Bye, bye.